Para falar sobre esse caso, eu convido ao CNN Prime Time a desembargadora Ivana Davi, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutora Ivana, boa noite. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. O que pode estar por trás desse crime, disso que aparentemente é uma execução, doutora? Boa noite, Márcio, a todos que nos acompanham aqui na CNN. Pois é, estamos todos literalmente estarrecidos, né, com o que estamos assistindo e tentando entender o que pode ter acontecido. Eu conhecia o Dr. Rui, Márcio, há mais de 25 anos. Ele sempre esteve ao meu lado. Eu fui 10 anos juíza corregedora e ele como delegado do DEIC, sempre atuante, sempre estudando. Ele foi o policial, Márcio, que desenhou a primeira aranha do PCC. Isso lá nos idos de 2000, né? O PCC dava sinais já dentro dos presídios, principalmente dentro das delegacias aqui em São Paulo, e o Dr. Rui, identificando a situação, desenhou, na verdade, a primeira aranha, a primeira estrutura da organização criminosa PCC. De lá para cá, sempre trabalhou investigando na morte do Machadinho, um juiz de direito que foi morto por ordem do PCC, com integrantes do PCC, foi o responsável pela investigação, foi responsável pela prisão, todos condenados. Depois de 2006, quando o PCC veio à rua, ele também foi o delegado responsável, ou seja, era um policial, um delegado de polícia, com conhecimento, né, de crime em todo o estado de São Paulo. E agora, essa situação, onde ele já não é mais delegado, não era mais delegado, estava aposentado, né, na Praia Grande, uma região que tem domínio do PCC, literalmente deixou todo mundo assustado. Ninguém está entendendo direito o que pode ter acontecido. Foi um fuzilamento, né? Ele foi literalmente atingido com mais de 10 tiros, lembra um pouco o Gritzbar, lembra um pouco o juiz Machadinho, mas a motivação, né, onde tudo isso começou, ainda não se tem ideia, e a polícia, em poucos dias, vai, né, deslindar todo esse acontecimento que está deixando todo mundo bem assustado e muito triste. Com a sua experiência e vendo as imagens, a gente percebe que o primeiro carro que passa na imagem em altíssima velocidade certamente era o delegado sendo perseguido por esse carro maior que acaba batendo na lateral do ônibus. Eu pergunto, pela sua experiência nesse tipo de investigação, conhecendo a polícia de São Paulo, em quanto tempo a gente consegue chegar, não digo nem na solução desse caso, mas pelo menos na certeza de que era o PCC, como a senhora bem nos conduziu na primeira pergunta, por trás dessa execução? Pois é, Márcio, hoje a gente tem muita tecnologia ajudando a investigação, coisas que, por exemplo, não acontecia na época do juiz Machadinho, em 2003, a gente não tinha, por exemplo, imagens de câmeras que captaram os fatos de forma muito clara. Tem toda uma movimentação, o motorista, né, da SUV que estava atrás, ele desce, ele faz uma espécie de contenção. A impressão que se tem é que não estamos falando de principiantes, nem de novatos, né? Ele deve ter percebido que estava sendo perseguido, ele sempre foi um homem muito atento, sempre andou armado, né, um policial com um tino policial muito grande, e nessa tentativa de fuga acabou colidindo o veículo lá com o nesses ônibus que estavam ali trafegando. Agora, a polícia ela tem, né, essa perspicácia, tem hoje imagens, tem tecnologia, já acharam um dos carros usado, já teve um outro carro que foi identificado. Eu acredito, né, que em poucos dias isso deve estar devidamente resolvido. Agora vai se pegar dispositivo eletrônico, vai tentar, claro, né, entender essa situação, se ele estava sendo ameaçado ou não. Tudo isso vai ser esclarecido, acredito eu, com a tecnologia, né, e com o conhecimento da polícia de forma muito rápida. Doutora Ivana, qual o momento do PCC no estado de São Paulo? Digo na organização de crime, digo na ousadia de fazer ataques desse tipo. Olha, Márcio, a gente nunca vivenciou o que nós estamos vivenciando hoje no sistema de investigação, no sistema de segurança e no sistema de justiça, né? Se apreende quantidades de dinheiro, a gente bloqueia a quantidade de dinheiro que chama a atenção de qualquer um. São bilhões que se tem sido identificado. Se conseguiu chegar nas últimas investigações a ligação do crime organizado com outros sistemas, inclusive dentro da nossa economia, não só de São Paulo, mas do país inteiro.
Nós estamos num tempo do crime organizado que se afastou daquele menino humilde, sem camisa, numa comunidade menos favorecida e chegando a grandes, aspas, empresários, que de empresário não tem nada, envolvido com o produto do crime efetivado pelo crime organizado, o PCC, que é principalmente um narcotráfico. Chama atenção esse time. Nós estamos com muitas operações. A Polícia de São Paulo, o Ministério Público, nas suas investigações, tem mostrado diariamente, né, um empenho no combate ao crime organizado. E combater crime organizado, Márcio, é principalmente desidratar, tirar o dinheiro da organização criminosa. Então a gente não entende aonde o crime organizado se encaixa nessa estrutura, onde ele está sendo processualmente investigado, né, dentro dos inquéritos e dos PICs, e agora, de alguma forma, pode estar envolvido nesse crime trágico que é um homicídio de uma autoridade. Agora, doutora Ivana, ao mesmo tempo que a senhora fala que a polícia está indo atrás das investigações, está conseguindo descobrir ligações do PCC até com o mercado financeiro, com a Faria Lima, como aconteceu há alguns dias, um prejuízo enorme para a organização criminosa. Pergunta até que ponto esses policiais que tocam essas investigações estão recebendo segurança, visto o que acabamos de ver na Praia Grande. Pois é, Márcio, esse sempre foi um ponto crucial. Nós tivemos aí a semana retrasada um promotor de justiça aqui de São Paulo, né, também estaria sendo ameaçado por envolvidos em organização criminosa, por exemplo, de lavagem de dinheiro. O grande senão, sabe, Márcio, é mexer no dinheiro, né? O crime organizado, né, ele tem esse ponto crucial, que é o aumento do capital, que é esse volume de transação comercial, como sendo o ponto mais importante, né? O narcotráfico, ele gera muito lucro, a lavagem de dinheiro gera muito lucro, a adulteração de combustível gera muito lucro. E quando se movimenta, quando se vai atrás do patrimônio às vezes até em nome de familiares, e do dinheiro do crime organizado, ele acaba de alguma forma demonstrando a sua resignação, errada e ilegal, logicamente, mas contra o Estado. Os policiais são todos preparados, são corajosos, enfrentam a criminalidade de peito aberto e, infelizmente, o que a gente assiste é isso, né? Essa situação covarde de abordar um indivíduo na saída do seu trabalho, praticando a conduta criminosa de alta, né, violência, como nós assistimos. Assim como foi com Gritz Bar, assim como foi com o juiz Machadinho, e que a gente tem que enfrentar. É um desafio para o Estado e hoje todo mundo está um pouco... Na verdade, estamos todos muito abalados. Sem dúvida nenhuma. E como a senhora disse, esses casos, infelizmente, se repetem. Por isso que eu reforço talvez a minha pergunta, até que ponto estamos ganhando essa batalha, doutora? Olha, Márcio, ganhando nós não estamos. Ganhando nós não estamos. Você sabe que o meu copo sempre está cheio. Mas nessa luta que a gente vê, nesse enfrentamento que eu tenho, inclusive processual, o que a gente percebe é que cada vez mais o crime organizado tem mais dinheiro, cada vez mais ele tem ligações, inclusive, para fora do nosso país e cada vez mais demonstra a sua audácia no enfrentamento do Estado. Essa é a realidade que nós estamos vivendo e hoje assistimos tudo isso, como você bem colocou no começo da nossa conversa. Eu conversei com a desembargadora Ivana Davi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre a execução do ex-delegado Rui Ferraz na Praia Grande. Muito obrigado, doutora. Boa noite. Até mais.